Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma figura, assim, incendiária, que colecionou polêmicas e inimigos como poucas na história americana recente. Madalyn Murray O'Hair. Talvez o apelido dela já diga tudo, né? A mulher mais odiada da América. Para entender melhor quem foi essa mulher, a gente está usando o trecho de uma biografia bem detalhada. A ideia aqui é ir além dessa imagem, sabe? Explorar de onde ela veio, a batalha na justiça que a deixou famosa, aquela da oração nas escolas, o jeito dela, sempre direto, e as controvérsias que levaram a um final, nossa, bem trágico. Prontos? Então, para começar, uma coisa que a biografia já levanta é interessante. Outros pensadores americanos, tipo Thomas Jefferson, até Robert Insull, que também criticavam a religião, não sofreram o mesmo nível de ódio popular que a O'Hair. O que era diferente nela? E na época, Olha, é impossível entender a O'Hare sem olhar para o contexto da Guerra Fria nos Estados Unidos. Tinha uma narrativa muito forte de que os Estados Unidos eram uma nação especial, escolhida por Deus, sabe? Uma nova Israel. E isso em oposição direta ao comunismo ateu da União Soviética. Essa ideia não era nova, vinha lá de trás, mas na Guerra Fria, nossa, isso ficou muito intenso. Então, ser ateu não era só não acreditar em Deus. Exato, era visto como anti-americano, quase uma traição. O ateísmo era ligado a tudo que dava medo, radicais, imigrantes e, claro, principalmente comunistas. E os líderes da época, tipo o presidente Eisenhower, reforçavam isso. Para ser um bom americano, tinha que ter fé em Deus. As pesquisas mostravam assim, uma rejeição enorme ao ateísmo. Ninguém queria um ateu dando aula, por exemplo. Queria que a Madalyn Murray O'Hair não só aparece, mas ela explode, né? Ela não era uma ateia quieta no canto dela. de jeito nenhum. Ela era militante, barulhenta, falava alto, era quase uma afronta pessoal a essa identidade americana religiosa que estava tão em alta. E ela mesma tinha uma história sobre como virou ateia que ela contava e recontava, às vezes mudando uns detalhes. Sim, a versão dela era que com os 12, 13 anos, ela leu a Bíblia inteira num fim de semana. E achou, tipo, bizarra, cheia de ódio, brutalidade. Aí ela teria mostrado para a mãe, e a mãe respondeu algo como: "Ah, isso não está na minha Bíblia." E pronto. A partir dali, ela teria rejeitado a religião. Mas a biografia diz que talvez não tenha sido tão simples assim, né? A fonte aponta que os registros mesmo da juventude dela são meio escassos, às vezes contraditórios. O filho dela, William, que depois virou um crítico ferrenho, escreveu sobre isso, mas, claro, a visão dele já está marcada pelo rompimento. E tem um detalhe curioso. No anuário do colégio, a meta de vida que a Madalyn escreveu era servir a Deus para o melhoramento da humanidade. Nossa, que contraste. Pois é. Isso sugere que talvez a virada para o ateísmo não foi um raio num céu azul, sabe? Pode ter sido um processo mais longo, talvez influenciado pelas experiências de vida dela mais tarde, pelas pressões que ela sentiu. E que experiências, né? A vida dela foi bem fora da curva para a época. Isso parece ter sido importante para a revolta dela. Totalmente. A biografia detalha isso bem. Durante a Segunda Guerra, lá na Itália, ela teve um caso com um oficial casado, William Murray Jr. Engravidou do primeiro filho, William. E voltou para os Estados Unidos grávida de um homem casado. Exato. Aí se divorciou do primeiro marido. Anos depois teve outro filho, John Gurf, também fora do casamento. Ela até tentou desertar para a União Soviética em 1960. Foi na embaixada em Paris. Depois ela tentou minimizar isso, claro. Imagina isso nos anos 50, 60, devia ser um escândalo atrás do outro. Exatamente. E aí a fonte sugere uma coisa importante. Essas batalhas pessoais da O'Hair contra as regras sociais super rígidas na época parecem ter alimentado a revolta pública dela. Não era só ideia, era visceral, sabe? Uma reação à hipocrisia, ao julgamento que ela sentia na pele. Ela se via como alguém de fora, né? Isso. O próprio filho William levanta essa hipótese, que o ativismo ateu da mãe foi, em parte, um jeito dela lidar com os próprios problemas. O estigma dos filhos ilegítimos, por exemplo. Ele diz que esses problemas a empurraram para o ateísmo,
como uma forma de chutar o balde contra o sistema que a julgava. Que complexo, né? Como o pessoal e o político se misturam, e foi justamente esse filho, o William, que acabou sendo o pivô da briga na justiça que deixou ela mundialmente famosa. Exatamente. A história toda começou em 1960, em Baltimore. Certo. William era adolescente e tinha que participar da leitura da Bíblia e rezar o Pai Nosso na escola pública. Isso. E segundo a Madalyn, foi o próprio William que a desafiou. Falou algo tipo: mãe, ou você acredita no que fala e faz alguma coisa, ou você é uma hipócrita. E aí, ela decidiu fazer alguma coisa. E não deve ter sido fácil peitar a escola naquela época. Nem um pouco. Ela pediu para dispensarem o filho das atividades religiosas. A escola não quis. Aí tentaram isolar o menino, deixavam ele esperando do lado de fora da sala. Nossa, que situação horrível pro garoto. Pois é, ele sofreu bullying até agressão física dos colegas. Aí a Madalyn viu que não tinha jeito e levou o caso para os tribunais. O argumento era que obrigar a rezar violava a primeira emenda da Constituição, a tal da separação entre igreja e Estado. A cláusula de estabelecimento que você mencionou antes. Essa mesma. Ela proíbe o governo de estabelecer uma religião oficial. O caso dela, que era Murray contra Curlett, foi julgado junto com outro parecido, Abington contra Schempp. E, em 1963, veio a decisão da Suprema Corte, 8-1. Eles decidiram que essas leituras bíblicas de orações obrigatórias, patrocinadas pelo Estado, nas escolas públicas, eram inconstitucionais. E qual foi a lógica da corte? A neutralidade. A corte disse que o governo tem que ser neutro em relação à religião. Não pode favorecer a religião em detrimento da não-religião, nem uma religião em detrimento de outra. O governo tem que ficar fora disso. Entendi. O governo não pode se meter. E a reação a essa decisão neutra foi calma? Que nada. Foi uma explosão. Teve apoio, sim, de grupos como a ACLU, a União Americana pelas Liberdades Civis e algumas igrejas mais liberais, mas a maioria conservadora, líderes religiosos famosos como Billy Graham, muitos políticos, ficaram furiosos. Falaram que era um ataque a Deus, um ataque à América. E a imprensa? As manchetes eram tipo: Suprema Corte bane Deus das escolas. Foi uma gritaria geral. Tentaram até mudar a Constituição para reverter a decisão, mas nenhuma proposta passou. E a Madalyn Murray O'Hair? Bem no meio desse furacão todo. Exato. E ela não só aceitou os holofotes, como parece que ela reivindicou o protagonismo, sabe? Mesmo o caso tendo sido decidido junto com o Schempp. Ela virou o rosto dessa decisão. E foi aí que a imagem dela na mídia se formou de vez, né? Com aquele apelido. Sim, a revista Life chamou ela de a mulher mais odiada da América, em 64. Fizeram perfis enormes sobre ela, e as descrições eram pesadas. Grosseira, voz masculina, militante. E ela não recuava, né? Não mesmo. Ela respondia à altura, usava palavrão, atacava a religião de frente, o Papa, a ideia de Deus. Ela parecia até gostar de chocar, de provocar. Isso deve ter gerado uma onda de ódio absurda contra ela. A biografia traz trechos de cartas que ela recebia. Ameaças de morte horríveis, coisas impublicáveis. Teve uma época, depois de uma briga com a polícia lá em Baltimore, que ela fugiu. Foi para o Havaí, depois para o México. Dizia que temia pela vida. Acabou se estabelecendo em Austin, no Texas. Que loucura. E é interessante como ela parece ter usado essa notoriedade toda, né? Sim, a fonte explora isso. Ela mesma admitiu que, depois da decisão da Suprema Corte, ninguém mais dava emprego para ela. Então, o ativismo ateu virou a profissão dela, o jeito de ganhar a vida. Uma forma de sobrevivência, quase. Exato. Só que o estilo dela, tão agressivo, tão confrontador, acabou afastando gente que poderia ter sido aliada. Pessoas do próprio movimento secularista, como Ed Schempp, do outro caso, ou Roy Torcauso, que também ganhou uma causa importante sobre juramentos religiosos. Eles achavam que as táticas dela eram exageradas, que prejudicavam a causa. E ela não tinha paciência com quem discordasse dela ou desafiasse a liderança dela. Era implacável. Ou seja, a mesma força que a tornou famosa
também criava barreiras para ela construir um movimento mais unido. Exatamente. Ela polarizava demais, até entre quem concordava com o objetivo básico dela, que era a separação igreja-estado. E depois dessa vitória na Suprema Corte, ela não parou, né? Fundou a American Atheists e continuou comprando briga. Não parou mesmo. A lista é longa. Ela foi para cima da isenção de impostos das igrejas, com aquela campanha famosa Tax the Churches, dizendo que era um subsídio ilegal. Essa briga continua até hoje, aliás. Continua. Ela processou o governo para tirar o In God We Trust do dinheiro americano, protestou contra as orações dos astronautas da NASA nas missões Apollo. Chegou a afetar a missão na Lua, né? Sim. Conseguiu que o Buzz Aldrin desistisse de fazer uma comunhão na Lua que seria transmitida. Ela também brigou contra presépios e símbolos religiosos em prédios públicos. E usou uma regra da época, a Fairness Doctrine, para exigir que rádio e TV dessem espaço para vozes ateias, como contraponto à programação religiosa. Ela era incansável. E a filosofia dela, qual era a base desse ateísmo todo? Era um ateísmo bem direto materialista, baseado na razão, na responsabilidade humana. Ela desprezava o agnosticismo, achava uma covardia intelectual. Para ela, a Bíblia era só má literatura, má história, má ética. E a religião organizada era uma ferramenta de controle, principalmente sobre mulheres e crianças, sem meio termo. Mas essa influência toda, essa presença constante na mídia, começou a diminuir em algum momento, certo? A biografia fala dos anos 80. Sim, vários fatores entraram aí. Um golpe pessoal muito duro foi a conversão do filho mais velho, William, ao cristianismo, em 1980. Aquele mesmo do caso da oração. Nossa! Ele mesmo. Passou a pedir desculpas públicas pelo papel dele no caso e virou um crítico feroz da mãe e do ateísmo. Imagina o baque para ela. Com certeza. E dentro da organização dela, American Atheists, também tinha problema. Muitos. Choviam acusações de que a Madeleine era autoritária demais, centralizadora, que afastava quem discordasse, e a nomeação do outro filho, o John Garth, para ser o sucessor dela, pegou muito mal. Foi visto como nepotismo puro. E parece que surgiram acusações mais graves também, né? Sim. Acusações sérias de racismo e antissemitismo contra a Madeleine e o John, baseadas em declarações que teriam feito. Isso manchou muito a imagem da organização, claro. E o contexto geral também mudou, né? O fim da Guerra Fria. Exato. Aquele medo do comunismo ateu diminuiu bastante. O ateísmo ainda era mal visto por muita gente nos Estados Unidos, mas já não era aquele pânico total. A O'Hare foi perdendo espaço na mídia. Deixou de ser a mais odiada para virar quase uma figura excêntrica, folclórica para muitos. Ela percebeu isso. Parece que sim. Ela mesma se queixava da indiferença, da falta de apoio. Chegou a dizer uma frase forte, algo como: talvez ateus de verdade só existam nós mesmos, ela, o John e a neta Robin. E a questão financeira da organização? Também era um problema constante. A American Atheists vivia pedindo doações, dizendo que estava em crise. Mas, ao mesmo tempo, corriam boatos sobre má gestão, sobre o estilo de vida talvez luxuoso da família O'Hare, carros caros, essas coisas. Isso gerava muita desconfiança, até entre os apoiadores. E toda essa história já tão cheia de reviravoltas teve um final, nossa, inacreditável. Absolutamente chocante. Em agosto de 1995, a Madeleine, já com 76 anos, diabética, com problemas de coração, o filho John, Garth e a neta Robin desapareceram. Sumiram. Assim. Deixaram um bilhete na porta do escritório da American Atheist em Austin, dizendo que tinham saído por uma emergência familiar e já voltavam. E nunca mais foram vistos. Que mistério, o que aconteceu? Foram anos de especulação. A primeira suspeita era que eles tinham fugido com dinheiro da organização. Mais de $600 mil sumiram das contas na época. Parte desse dinheiro foi parar na Nova Zelândia, usado para comprar moedas de ouro. Então a fuga parecia provável. Era uma das teorias. Outras eram que talvez Madeleine tivesse morrido de causa natural e os outros fugiram para encobrir, ou que tivessem sido sequestrados por algum inimigo. Ela tinha muitos. E qual foi a verdade no fim? A verdade era muito pior. Só foi descoberta em 2001, depois de uma investigação longa do FBI e da Receita Federal americana.
Eles foram sequestrados, sim, Sequestrados? Por quem? por um ex-funcionário da American Atheists, chamado David Waters, junto com 2 cúmplices. A O'Hare tinha demitido Waters e denunciado ele publicamente por roubar dinheiro da organização. Então, por vingança e ganância, ele planejou tudo. Sequestrou os 3, forçou o John a tirar o dinheiro que faltava das contas, comprar o ouro e depois matou os 3, brutalmente. Meu Deus. E os corpos? Foram encontrados desmembrados, enterrados num rancho. Um dos cúmplices do Waters também foi morto por ele depois. Um fim horrível, realmente. Que desfecho macabro para uma vida tão pública, tão cheia de confronto. E o que aconteceu com os assassinos? O Waters foi condenado por crimes ligados ao sequestro e extorsão, mas morreu de câncer na prisão antes de ser julgado pelos assassinatos em si. O outro cúmplice que sobreviveu, Gary Carr, pegou prisão perpétua. Uau! Olhando para trás, para essa história toda, que legado fica da Madalyn Murray O'Hare? Ela foi, sem dúvida, uma força da natureza, né? Inegavelmente. Uma figura muito complexa, moldada pela época dela, mas que também ajudou a moldar o debate sobre religião, secularismo nos Estados Unidos. O impacto da decisão sobre a oração nas escolas, que ela ajudou a impulsionar, é duradouro. Mas é um legado cheio de arestas, né? O jeito delas, táticas agressivas, as brigas internas, as polêmicas pessoais e esse fim trágico, violento, motivado por dinheiro roubado da própria causa dela. É uma ironia muito cruel. Sem dúvida. A história dela faz a gente pensar muito sobre os limites do ativismo, sabe? Até onde ir na combatividade. Quando ela ajuda e quando começa a atrapalhar, a alienar. A personalidade da O'Hare foi tão central para a fama dela, mas será que, a longo prazo, ela ajudou ou atrapalhou o ateísmo organizado nos Estados Unidos? E hoje, como a sociedade lida com a descrença? Uma figura como ela seria recebida diferente? É uma boa pergunta. Fica essa reflexão. O quão importante é a simpatia, a respeitabilidade de quem defende uma ideia controversa ou minoritária. O estilo O'Hare chocou, provocou com certeza, mas será que facilitou a aceitação do ateísmo como algo legítimo na sociedade americana? É algo para a gente pensar. Com certeza. E com essa questão em mente, a gente encerra essa análise profunda de hoje. Até a próxima!